Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. Exatamente um ano atrás, Santos, São Vicente e Guarujá eram atingidas por uma forte chuva que causou destruição e mortes. Em Guarujá, moradores de um dos locais mais afetados dizem que ainda não foram assistidos pelo poder público. Há um ano, uma tempestade atingiu Santos, São Vicente e Guarujá, deixando um rastro de destruição e mortes. No total, 45 pessoas perderam a vida, incluindo 2 bombeiros, nos desabamentos que ocorreram entre a noite do dia 2 e a madrugada de 3 de março. Um dos lugares mais atingidos foi a Barreira do João Guarda, em Guarujá. As lembranças de uma noite triste ainda são ferida aberta no coração de pessoas como o José Gonçalves de Souza, o Zeca da Barreira, que mora no local há mais de 50 anos. E hoje nós estamos completando um ano só de sofrimento, de ver aquela tragédia em cima do morro. Todo dia eu choro, todo dia minha mulher chora e nada foi feito para ser coberto aquela tragédia ali em cima. E nós que perdemos a nossa filha maravilhosa, a nossa filha que nos ajudava a gente. A dor de Zeca é familiar para Iago Souza Nunes. Ele perdeu a maior parte da família no deslizamento. E eu, nessa situação, perdi minha mãe, perdi a minha irmã, perdi meu padrasto, minha cunhada e... Bom, grande parte da minha família, né? Só sobrou a minha irmã, que se chama Catherine, né? Que mora aqui no bairro também, desde quando nasceu. O sentimento de dor não é o único. Também há revolta e muitas reclamações. Segundo a liderança da comunidade, os moradores do local sofrem com o descaso e com a falta de assistência. A principal reclamação da comunidade é a falta de assistência do poder público dentro da comunidade, ou seja, em diversos quesitos, ou seja, em assistência social, né, em ajuda com psicólogos, né, porque essas pessoas sofreram um trauma muito grande e não está tendo esse acompanhamento, né. As casas dessas pessoas, não só próxima à tragédia, quando chove, fica na canela, no joelho, então essas pessoas estão perdendo tudo, não adianta comprar mais nada, está perdendo tudo quanto é tipo de coisa que tem dentro do São Paulo, já tem pouco, e aquele pouco, tudo está se perdendo. Diego também diz que não foram realizadas obras no local, mesmo com o governo do estado destinando recursos para intervenções nas áreas atingidas. No nosso bairro não, né? Inclusive, no nosso bairro não foi feito nada disso, simplesmente, como eu falei no começo da entrevista, simplesmente uma limpeza muito mal feita. E o governo federal, o governo estadual realmente mandou 23 milhões para a nossa cidade, onde esses 23 milhões foram investidos tudo no Morro do Macaco Molhado. Morro do Macaco Molhado teve 8 óbitos, Barreira do João Guarda em torno de 27 óbitos. Ou seja, mas ninguém vem falar em Barreira do João Guarda, simplesmente só Morro do Macaco Molhado. A população merece a obra que foi feita, tem que fazer mesmo, mas eu acho que tem que olhar para todos os lados da cidade, não só para um só. Durante a entrevista, o líder comunitário criticou a limpeza feita pela prefeitura no local dos deslizamentos. Ele explicou por que o serviço causa problemas agora. Quando você faz uma obra com planejamento, essa obra, a tendência é não trazer prejuízo para a comunidade. Mas como foi sem planejamento, o que está acontecendo? Fizeram uma limpeza onde toda a água, quando chove, não precisa chover muito, apenas uma garoa, está descendo para a comunidade, levando a lama para dentro das galerias. Com isso, a comunidade, quando chove, vira um mar. Lá dentro da comunidade, um mar de barro e lama. Por fim, Diego diz que a comunidade procurou várias vezes a Prefeitura de Guarujá, tentando reivindicar obras e questionar o que está previsto para o local. As respostas não são nada animadoras. Que simplesmente eles falam que não tem projeto para lá, né? Mas como assim não tem projeto? Teve projeto para o Morro do Macaco, né? Que é uma comunidade que também sofreu com isso, teve 8 óbitos, né? E como assim não tem projeto para uma comunidade onde foi devastada, né, por um fenômeno da natureza, e simplesmente olhar para o povo e falar que não tem projeto? Então o povo está muito revoltado com isso que você está me perguntando, porque a prefeitura, né, quando a gente vai perguntar para a prefeitura qual que é o planejamento, ela simplesmente fala que não tem. Isso é governo federal. Tá, mas o que vocês pretendem fazer se o governo federal mandar a verba? Não sei. Nós procuramos a Prefeitura do Guarujá, questionando os pontos colocados pela comunidade, e a administração municipal não respondeu até o fechamento dessa edição.
Como falamos, Santos e São Vicente também foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram há um ano. Naquele episódio, em Santos, houve o registro de 8 mortes causadas por deslizamento em áreas de encostas. Segundo a Prefeitura, hoje 470 famílias vítimas dos deslizamentos estão recebendo auxílio moradia emergencial de R$ 600. Nos pontos mais críticos da cidade, 11 obras já foram concluídas e outras 12 estão em execução. Já em São Vicente foram registradas 3 mortes em decorrência da chuva. Segundo a Prefeitura, as áreas consideradas de risco são Morro da Asa Delta, Bananal, Carrefour, Clube Tararé, Japuí e Parque Prainha. A obra de contenção do Parque Prainha foi iniciada em setembro de 2020, mas em janeiro deste ano se encontrava paralisada devido à necessidade de readequação do projeto. Os trabalhos foram retomados e têm previsão de término ainda para este mês. Em Santos, começou hoje a vacinação para idosos de 77 a 79 anos. Para que esse público não se misture com os demais, a Prefeitura montou um esquema especial. Os trabalhadores da saúde que seguem sendo imunizados devem se dirigir das 8 da manhã às 5 da tarde a uma das seguintes policlínicas: Bom Retiro, Martins Fontes e Jabaquara. Já os idosos a partir de 77 anos terão 26 locais de vacinação à disposição, sendo um drive-thru, 7 pontos externos e 18 policlínicas. A imunização para este grupo vai das 8 da manhã às 5 da tarde, exceto no drive-thru, que vai das 9 da manhã às 3 da tarde. O Rei Pelé foi vacinado ontem contra a Covid-19. Aos 80 anos, o maior jogador de futebol de todos os tempos foi imunizado e registrou o momento em suas redes sociais. Na postagem, Pelé escreveu que o momento é inesquecível. O ex-camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira aproveitou para incentivar o isolamento social e o uso de máscara e distanciamento para quem tiver de sair de casa. A Secretaria Estadual da Saúde defendeu a suspensão das aulas presenciais no estado de São Paulo pelo aumento no número de casos em um curto espaço de tempo. Segundo o órgão, manter as unidades educacionais abertas gera circulação de pessoas, o que pode contribuir com a propagação do novo coronavírus. Ontem, o estado registrou 468 mortes. Sobre a retomada das aulas presenciais, em Cubatão, as aulas permanecem remotas. Em Guarujá, as aulas presenciais prosseguem e não há escolas com atividades suspensas até este momento. Isso pode mudar de acordo com o decreto do governo do estado, que deve se pronunciar em instantes. Mongaguá segue com um plano de retomada gradual e optativo das atividades escolares, mas enfatiza que seguirá as determinações do governo do estado. Peruíbe se reúne nesse momento para definir sobre as aulas presenciais. São Vicente permanece no sistema remoto até abril. Bertioga pretende retornar às aulas presenciais na primeira quinzena deste mês, mas também aguarda decreto do governador João Dória. Em Santos, as aulas presenciais e remotas estão mantidas, podendo mudar de acordo com o governo do estado. Em Itanhaém, as aulas estão completamente remotas. Procurada, Praia Grande não se manifestou. A seguir, deputada federal Rosana Vale fala sobre possível colapso na saúde e na economia. Se você quer bola na rede, o seu lugar é aqui. Toda a emoção do campeonato russo, os grandes jogadores do planeta e a tradição da Band no campeonato italiano. O dono do melhor futebol da Europa também está na área. Campeonato alemão. Quem gosta de futebol se liga no time da Band. Meu nome é Janaína da Graça Reis, trabalho como Uber, motorista de aplicativo, e nasci em São Paulo. Credilar apresenta Histórias de uma Vida. Sou mãe solteira também, então eu tinha esse sonho de ter um apartamento. Eu achava que era impossível, A Credilar já tem o imóvel decorado pra gente estar olhando, e quando eu entrei eu fiquei, nossa, eu vi que era uma oportunidade única mesmo. Eu nunca vi algo assim. Às vezes eu passo com o carro, eu vou vendo a obra crescendo, eu vou ficando emocionada, Ser importante. Ajudar a escrever um decisivo capítulo na história de uma vida. Meu filho, ele é tudo pra mim. Ele é o amor da minha vida, eu faço qualquer coisa por ele.
Essa é a Credilar, uma construtora que acredita nas pessoas e nos sonhos de cada um. Eu consegui, se eu consigo, né? Credilar, aqui você pode. A partir de R$ 62,00 tem infinidade de modelos. Olha só esses tapetes, tapete de sisal, a medida 2x2,5, só R$ 350,00. Plano familiar a partir de R$ 160,65. Cores, tem uma infinidade de cores, são mais de 100 opções para você escolher. Material 100% MDF. Para todo tipo de limpeza, desde a mais simples até a mais pesada. Sabe quanto, gente? R$ 68,99. Tinta acrílica da Inovare. Tinta acrílica R$ 89,90 a lata. Porta-café, porta-açúcar a R$ 1,50. Tem os protetores solares, olha, gente, grande variedade de marcas e modelos você encontra aqui. Óculos completo a partir de quanto, seu Carlos? R$100, qualquer armação dessas. Frango a passarinho sadia ao quilo, R$ 9,90. Planos empresariais a partir de R$ 67,65. Confira estas ofertas e muito mais no TVT Varejo. Na tela da Band, no Litoral Sul Paulista, você assiste a uma programação de primeira qualidade na TV Tati. É isso mesmo, o canal 12.1 com o melhor do esporte, do entretenimento e, é claro, do jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes. Bora, Litoral! Fique com a gente! Um ônibus e 3 veículos se envolveram em um acidente na rodovia Rio Santos. 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas após se envolverem em um acidente na rodovia Rio Santos, na altura de Bertioga. A colisão, envolvendo 3 carros e um ônibus, aconteceu no quilômetro 222 da rodovia, na pista sentido São Sebastião. Tudo aconteceu quando um dos carros bateu contra a traseira de outro, fazendo-o rodar e acertar um terceiro automóvel. 2 dos carros acabaram batendo contra o ônibus e ficaram parcialmente destruídos. As vítimas sofreram escoriações e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Bertioga, onde foram atendidas e receberam alta. A Covid avança e atinge o maior índice no Brasil desde o início da pandemia. Ontem alcançamos o triste número de 1.726 mortes em 24 horas no país. Uma alta na aceleração de 23%. Apesar dos dados alarmantes, as autoridades ainda divergem sobre medidas restritivas. A saúde pode, em pouco tempo, entrar em colapso. A economia também. Para falar sobre esses temas tão importantes, a gente conversa hoje com a deputada federal, Rosana Vale. Tudo bem, deputada? Como vai? Seja muito bem-vinda ao Tati Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade. Deputada, secretários estaduais de saúde pretendem colocar um toque de recolher em todo o território nacional, com fechamento de escolas, bares, praias e ainda a criação de barreiras sanitárias. Inclusive, eles fizeram uma reivindicação através de uma carta divulgada na última segunda pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde. Pensando nesse cenário, o Congresso pode ajudar, interfere de alguma forma? A gente está lá no Congresso, né, votando e aprovando projetos nessa área para tentar facilitar ao máximo a vida dos estados. Mas é uma discussão política, é uma discussão que, infelizmente, foi para um caminho errado, na minha opinião. Eu acho que há muita hipocrisia nisso, em toque de recolher, onde os ônibus continuam lotados. Ou seja, a gente precisa entender, né, quais são os serviços essenciais que precisam ser mantidos. Hoje eu vi uma pesquisa também das escolas, diz que as crianças, elas têm capacidade pequena, né, de transmitir o vírus. Então, há muita desinformação e, infelizmente, muito uso político no momento onde estados, municípios e a União deveriam estar unidos e não brigando. O que a gente espera é que todos falem a mesma língua, né? Exato. Quando se fala no colapso na saúde, Roberta, na economia, acaba ficando refém e não sabem quem acreditar. Né? Uma hora isso aqui não é mais necessário, outra hora não, é o toque de recolher, e fica nesse jogo, né, de empurra, o comércio já sobrevivendo aí aos trancos e barrancos, necessitando tocar a vida, aquela guerra entre a saúde e a economia, as duas são importantes, né? A saúde e a economia, e uma hipocrisia onde não se chega
não se fala de transporte coletivo, onde há muita aglomeração, onde as pessoas são obrigadas a aglomerar. A gente fala também do Pacto Nacional pela Vida, que é uma determinação nacional que reúna todos os poderes, a sociedade civil, representantes da indústria e do comércio. Essa pode ser uma saída? Eu pergunto para a senhora, é possível que a gente imagine um novo isolamento como a gente teve no primeiro semestre de 2020? Eu não sei, eu não vejo muito essa possibilidade, porque a população já está esgotada também, né? A gente sabe que as pessoas fizeram, né, lockdown, as pessoas se recolheram, ficaram em casa para que o serviço de saúde pudesse se reestruturar. Fizeram hospitais de campanha, mas aí desfizeram os hospitais de campanha, agora estão questionando por que esses hospitais eles foram desativados. Então há muita desinformação, muita briga política, é difícil a gente saber quem é que está certo nessa história. O que é importante? Tem que ter vacina, nós temos que investir em vacinas para todos os brasileiros. Eu vi essa semana também uma entrevista do ministro da Saúde dizendo que nos próximos meses mais vacinas serão compradas, e é nisso que a gente tem que investir. Isso é um consenso. Falando então em relação às vacinas, deputada, a aprovação do PL 534/2021, que autoriza estados, municípios e o setor privado a adquirirem vacinas contra a Covid-19, ela pode sugerir uma fraqueza do governo federal nesse sentido? Eu acho que não deveria. Eu acho que nós temos sim que fazer com que os estados tenham mais autonomia para a compra das vacinas. Precisamos seguir nessa linha, depois autorizar também para o serviço privado para a compra de vacinas, para as empresas também comprarem para os seus funcionários, desde que a gente priorize, né, os casos de risco, como as vacinas que estão sendo dadas na população idosa. Meu pai, nesse final de semana, tomou vacina também, 81 anos. Aí sim a gente pode abrir, depois de imunizar dessa parcela, né, da população que não pode comprar vacina, que tem que ser imunizada, aí abrir para o setor privado também, para que as empresas deem vacinas para os funcionários, para que os estados tenham mais autonomia para comprar, para negociar a compra de vacinas. Eu acredito nisso. Auxílio emergencial agora, né, R$250, como é que a gente pode já ver essa intervenção do governo em relação à economia, algo positivo para o momento que a gente está vivendo, mas suficiente, deputada? Eu acho que deve ser aprovada nos próximos meses, aí esse auxílio emergencial por mais 4 meses, que é o que está sendo discutido no plenário da Câmara, já vai dar um respiro. Resolver não vai resolver, porque a gente sabe que as perdas foram muito maiores da população, né, dos autônomos. Hoje, por exemplo, eu devo votar aí um projeto de lei que eu sou coautora para ampliar os benefícios, linhas de crédito, mais oportunidades de financiamento para o setor que perdeu bastante, que foi o setor de eventos durante a pandemia. Então, o Congresso está dando a sua resposta, mas a gente precisa pacificar. A imprensa também fica muito em cima disso, vira uma guerra política e ninguém chega a lugar nenhum. E, como eu falei, a população acaba ficando refém dessa politicagem, que é muito triste. Eu acho que a gente precisa de um discurso unificado, né? Exatamente. Exato. Vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa região. Em relação ao conjunto habitacional Tancredo Neves 3, a senhora participou das tratativas que tornaram possível a retomada das obras depois de quase um ano paralisadas. Quantas famílias vão ser atendidas nesse projeto, deputado? Isso mesmo, foi uma vitória do nosso mandato, 1.120 moradias estavam sendo construídas e a obra parou, deixando praticamente uma cidade fantasma ali no conjunto. Eu pus o drone para mostrar a situação lá para o governo federal, fui no secretário nacional de habitação, no ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, mostrando o absurdo da situação, enquanto tanta gente sem casa, um conjunto habitacional parado por falta de recursos. O governo recuperou, né, pôs recursos, a cidade pôde continuar a reconstrução dessas casas e já tem prazo. Agora visitei recentemente o conjunto, o prazo para a entrega dessas casas é até o final do ano. Foi uma grande vitória do nosso mandato, como também no Guarujá, que eu consegui nos últimos dias de 2020 a liberação de R$27 milhões para a construção de 240 moradias populares para a população que perdeu as casas
nas enchentes. A gente está completando um ano da tragédia. Exatamente hoje, né, deputada? Exatamente hoje, da tragédia que veio aqui na nossa região, muitos mortos no Guarujá, em São Vicente também, e esse recurso vai ser importante para a construção ali no Guarujá dessas moradias. E também os recursos que foram enviados pelo governo federal para reconstrução. Foram muitos recursos enviados e as obras estão acontecendo pelo aporte do governo federal nos morros de Santos, de São Vicente, do Guarujá, e que nós conseguimos. Foi mais uma vitória do nosso mandato. Muito obrigada, então, deputada. É a resposta, então, do governo federal a toda essa tragédia que a gente teve o ano passado aqui na nossa região também, né? Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nesse trabalho tão importante que a senhora realiza aqui pela nossa região. Eu que agradeço. Sucesso para você também e a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. E agora eu tenho um recado para você. Sabe por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top são 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e bônus de internet em todas as recargas. É muita vantagem para quem ama estar conectado, curtir, postar, estar sempre em contato com os amigos. Incrível, né? E ó, calma que ainda não acabou. Só o TIM Pré-Top tem o app TIM Mais Vantagens, com benefícios exclusivos e chances de concorrer a carros, motos e muito mais. Então não perca mais tempo, venha para o TIM Pré-Top e aproveite esse show de vantagens. São 8 GB de internet, o WhatsApp incluído e muitos outros benefícios. Entendeu por que quem compara vem para TIM? No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Saiba mais em tim.com.br. E a seguir, estudo da USP revela que 20% dos brasileiros ganharam peso com a pandemia. Como emagrecer de forma saudável? Você confere a seguir. Você sabia que mais de 63 milhões de pessoas estão no SPCI Serasa? Será que você faz parte dessa estatística? Se faz, não tem problema. Nós vamos te ajudar, nós vamos pagar as suas dívidas para você e depois você nos devolve com parcelinhas de R$ 29,90. Cabe no seu orçamento? Acesse agora o nosso site www.pagminhasdividas.com.br. Você pode ajudar a Fé a Paz comprando o Hipercap e cedendo o direito de resgate. Atenção, atenção! Premiação imperdível no Hipercap. Aqui você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e uma Fiat Toro. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000 com dupla chance. No primeiro sorteio, 5.000 com dupla chance. No segundo, 6.000 com dupla chance. No terceiro, 10.000 com dupla chance. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro com dupla chance. Hipercap, ajude e concorra. Segunda, awesome! Oh, Canada, our home and native land. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Maple Bear, escola canadense de verdade. O que você está esperando que você não baixou ainda no nosso aplicativo? É rápido, é prático e é seguro. É mais leve que baixar um joguinho do teu filho. É isso mesmo, meu. E é de graça para iOS e também Android. Ou se você preferir, acesse da tua máquina do teu notebook, carup.com. Conheça o novo e revolucionário método de comprar e vender carro. Quer vender seu carro sem sofrer na mão de lojista ou na mão dos Catarina? Vem para Carup, meu. Receber de 7 a 12 mil reais a mais no seu bolso. Carup.com, porque aqui seu carro importa. Vem. Um estudo feito pela USP identificou que 20% dos brasileiros ganharam peso durante a pandemia. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o médico do esporte, Dr. Lucas Jankauskas. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Como vai? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos de casa. É um prazer estar de volta com vocês. 20%? Achei até que esse número é baixo. Imaginei que 50%, 60%, porque todo mundo que a gente encontra acabou dando uma engordadinha nessa pandemia, não? Pois é, a gente ouve muitos relatos aí e às vezes nos dá a impressão de que esse número pode realmente ser até mais expressivo, né? E acho importante a gente dizer que quando existe
o ganho ponderal, essa ganha de peso por sedentarismo ou por uma questão aí das pessoas estarem confinadas, mas num ambiente caseiro, né, doméstico, esse ganho justamente é às custas de gordura. E gordura tem que lembrar que é um tecido altamente inflamatório. Hoje a gente classifica os indivíduos obesos ou mesmo os grandes obesos, né, o obeso mórbido, como organismos inflamados. E essa inflamação no corpo, ela prejudica basicamente tudo. Ela reduz o tempo de vida útil das células, ela piora doenças e comorbidades já pré-existentes como diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, né? Então depõe totalmente contra a nossa saúde. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, doutora, a gente teve um estudo realizado pela USP, pela equipe do Nutrinet Brasil, que analisou os hábitos de saúde, hábitos de alimentação dos brasileiros e tem alguns dados importantes aqui. 15,2% dos brasileiros, somente 15,2%, emagreceram durante o isolamento social. Entre as mais de 14 mil pessoas acompanhadas, 19,7% relatou um ganho de 2 quilos ou mais. Então agora a pergunta que vale R$1 milhão. O que fazer com esses quilos a mais? Como emagrecer então de uma forma saudável? A grande questão é exatamente essa, né? Como emagrecer de forma saudável. Então a primeira coisa que a gente tem que considerar é que emagrecer de maneira saudável significa perder gordura. Não adianta perder líquido corporal, perder massa muscular, que isso é totalmente contra a saúde, né? E para a gente perder gordura com eficiência, as funções metabólicas do corpo devem estar em pleno funcionamento. Ou seja, a máquina tem que estar funcionando bem, da maneira adequada, inclusive a ponto de gerar um potencial espontâneo para queima de gordura. Isso inclui o funcionamento correto da parte hormonal, da parte metabólica, o mineralograma, que é importantíssimo. As vitaminas e minerais hoje possuem critérios de otimização. Então a gente às vezes não basta ter a vitamina ali dentro do referencial considerado correto pelo laboratório. Existe um critério de otimização para cada um desses marcadores a fim de que o organismo possa funcionar da maneira correta. Isso já é um grande avanço. Às vezes para a gente não depender de influências externas, remédio, medicamento para emagrecer, né? A ideia é que não se utilize remédio. A ideia é que se deixe como última estratégia o medicamento para emagrecer, né? Às vezes a gente nota assim em alguns pacientes, só o fato de regular o metabolismo da pessoa, às vezes a perda de peso já acontece de maneira espontânea. E é lógico que isso vai ser sempre incentivado através de um programa correto de atividade física, de uma reeducação alimentar, uma dieta limpa, né, sem substâncias industrializadas, agrotóxicos, farinha branca, esse tipo de subsídio que a gente acaba tendo de maneira abundante na alimentação. Mas o primeiro passo é regular metabolicamente cada organismo. Que é na tal da dieta detox, natural. A dieta detox, ela vem de um conceito, porque hoje a gente vive sob constante agressão, né? Quando se fala em termos de viver inseridos num grande centro, numa grande metrópole. A gente respira um ar poluído, a água que a gente consome é cheia de metal pesado, produto químico em contato com a pele o tempo todo. O sabonete, 60% dele é à base de petróleo, desodorante à base de alumínio. E a alimentação entra tudo isso, industrializado, enlatado, embutido, agrotóxico, farinha branca. Então, quando se fala em dieta detox ou dieta limpa, né, que é um termo até melhor utilizado, melhor empregado, a ideia é limpar essas substâncias do organismo para que isso por si só já garanta um melhor funcionamento dele, com otimização das funções metabólicas. Dr. Lucas, muito obrigada pelas suas informações. Vamos ver se a gente consegue fazer esse povo emagrecer agora, né? Vamos lá, é um prazer aí poder auxiliar todo mundo. Muito obrigada. O governo de São Paulo retrocedeu todo o estado à fase vermelha do Plano São Paulo. A medida passa a valer à meia-noite de sábado. Na edição de amanhã você confere todas as informações aqui no Tati Cidade. O Tati Cidade desta quarta-feira, então, se despede. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode participar com a gente. Mande sua denúncia e sugestão de pauta pelo WhatsApp 996570636. Participe com a gente. Um abraço e a gente se vê amanhã. Até lá. Tati Cidade.
Oferecimento Lead. Quem é líder participa. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.